Vamos acionar a equipe do Notícias Agrícolas espalhadas pelo Brasil. Nosso repórter Igor Batista esteve lá em Rio Verde, no estado de Goiás, região sudoeste goiana, conversou com produtores rurais da região para trazer um pouquinho o cenário de como é que estão as lavouras, as expectativas de produtividade, de colheita nessas regiões. Vamos acompanhar a entrevista que o Igor fez com um produtor lá de Jataí, no estado de Goiás. Vamos acompanhar o que o Igor trouxe para a gente. Bom, pessoal, meu nome é Alessandro, sou aqui de Jataí, Goiás. Toco um negócio com meu pai e com meu tio aí, em torno de 560 hectares. Esse ano o plantio demorou, atrasou um pouquinho e depois correu tudo normal, boas chuvas, tipo 5, 6 dias aí sem chuva, coisa perfeita. Agora fechando aqui a colheita aqui, que está com probleminha de muita chuva, né? A gente está lá mesmo, tem 6 dias para entrar a colher e a gente não começou ainda. E qual que é o tamanho da área? É 560 hectares a área. E vocês tinham uma estimativa inicial de qual seria a produção? Estimativa inicial de colheita em torno de 70 sacos e dependendo do clima agora, né? Parar a chuva para poder colher. E tem alguma estimativa de perda já? Vocês já acreditam no... Acredito que estimativa de perca ainda não, que é muito cedo, né? E a área está pronta aí faz 5 dias, acho que não tem nada de perca ainda. Mas tem que parar de chover, né? Mas perdeu alguma qualidade? Você já viu? Não, por qualidade ainda não. Entendi. E tem uma expectativa de quando vai começar o plantio do milho? Pensando na propriedade nossa lá, o plantio do milho começa logo após que colheu soja. Entrou a colhedeira, entrou plantando junto. Esse aí é o Alessandro da Costa, produtor rural lá em Jataí, Goiás, conversou com o Igor Batista, nosso repórter aqui do Notícias Agrícolas, trazendo esse cenário bastante similar com o que a gente tem acompanhado, inclusive com o presidente do Sindicato Rural de Jataí participando hoje com a gente aqui no Realidades da Safra. Essas chuvas dificultando a colheita, ainda sem registrar perdas, mas a preocupação existente nesse momento para o produtor da região com essas avarias que podem acontecer diante das chuvas, impedindo o avanço da colheita, a retirada desses grãos do campo. Outro produtor que conversou com o Igor Batista lá no sudoeste goiano, produtor de Perolândia, lá em Goiás. Vamos acompanhar mais uma entrevista do Igor aqui no Realidades da Safra. A gente começou o plantio dia 13 de outubro. A gente teve um atraso nas chuvas, né? Que acredito que foi comum aí para a maioria das regiões. Mas de resto foi tudo certo na safra, choveu bem, choveu até acima da média, né? Inclusive agora a gente está com alguns problemas lá para colher, né? Por conta do excesso de chuvas e dias nublados, mas no decorrer a gente tem uma perspectiva aí de aumento de produtividade, né? Mas essas chuvas foram excessivas nesses últimos dias? Agora, para os últimos dias foram. Você já calcula algum prejuízo? Não, ainda não. Assim, o nosso maior medo não é nem a questão da colheita da soja, né? Mas sim a questão do plantio do milho, né? Embora a gente está numa janela ainda boa para plantio de milho, está começando a janela agora, se a gente não conseguir plantar, pode ser que perca um pouco dessa janela. E qual que seria a janela ideal? Quando vocês estão prevendo agora que vai conseguir plantar? Normalmente a gente nunca arrisca acima de primeira quinzena de março, né? A gente nunca chegou nessa janela, né? Mas assim, a gente já tem algumas áreas que estão bem molhadas, né? E aí a gente não vai conseguir fazer esse plantio do milho. Precisa de um sol aí para conseguir fazer esse plantio. E caso perca essa janela do milho, vocês têm alguma alternativa? Pensa em alguma coisa? Então, a gente não é muito de plantar sorgo, né? Mas seria uma alternativa, tanto sorgo quanto milheto. Mas acredito que dá para insistir na janela do milho, porque tá muito bom as chuvas ainda, né? E o Rafael, produtor lá em Perolândia, Goiás, também falou com o Igor sobre as expectativas de produtividade para essa safra. Vamos acompanhar. Bom, ano passado a gente conseguiu uma média de 73 sacos por hectare, de média, né? E esse ano a gente espera aí na casa dos 75 a 77, né? Tem tudo para colher a mais. Expectativa similar também para o Rafael lá de Perolândia, produtores dessa região do sudoeste goiano enfrentando essa dificuldade com as chuvas para avançar com as colheitas, mas ainda mantendo boas expectativas, boas previsões para a produtividade dessa safra, que ainda não registra perdas diante desses atrasos, desse excesso de chuvas nas lavouras que impede a retirada dos grãos do campo.